Olá pessoal, tudo bem com vocês? No post anterior a este vídeo, eu falei sobre uma frase que o Bert Hellinger falava, né, que no centro sentimos a leveza, inclusive é título de um livro dele. E hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso. Qual é o lugar que você ocupa? Como que você se sente hoje? Se você parar, analisar, sentir um pouco, respirar, como que você se sente? Como o seu corpo sente? Essa semana eu fiz uma constelação e a cliente me relatava que quando ela pensava no tema que ela queria constelar, ela sentia um grande peso. E no decorrer da constelação dela, ficou visivelmente claro que ela, por vezes, ocupou um lugar que não era dela, ela ocupou um lugar de mãe, da mãe dela, e em uma outra situação ainda, ela ocupou um lugar de uma pessoa que já tinha falecido. Isso traz muitas consequências para nós. Muitas vezes a gente realmente sente esse peso, a gente percebe que o fardo, né, tá pesado demais. Obviamente que nós estamos em um mundo que ainda temos muito que passarmos, muito o que evoluirmos e, consequentemente, nas nossas provas e expiações, nós temos ainda muito que, por vezes, sofrer, né? Por vezes nós somos testados ao nosso limite da nossa persistência, o nosso limite de força, de paciência, enfim. Mas algumas vezes esse fardo se torna pesado porque a gente ocupa um lugar que não é nosso. Pare para pensar quantas vezes você ocupou um lugar ou quis ocupar um lugar de pai ou mãe do seu parceiro, da sua parceira. Quantas vezes nós, como pais, ocupamos um lugar de filhos dos nossos filhos. Em outras situações ainda, nós ocupamos um lugar de pais dos nossos pais. Bert Hellinger dizia que a ordem vem antes do amor, e de fato ela vem. Perceba que a gente faz alguns movimentos, algumas dinâmicas que acontecem no nosso sistema familiar, elas são feitas por amor, inconsciente, né? Essas dinâmicas inconscientes que acontecem nos nossos sistemas, elas são por amor, elas têm uma intenção positiva. Muitas vezes, quando a gente se coloca como mãe do parceiro, como pai da parceira, enfim, a gente está tentando do nosso jeito, da nossa forma, que a pessoa mude, que a pessoa reflita. Então há uma intenção positiva, nós queremos o melhor daquela pessoa. Porém, nós, como lugar de cônjuge, como lugar de esposa, marido, enfim, nós não temos força o suficiente para tentar fazer com aquele parceiro essa dinâmica de maternidade ou paternidade. Nós, como cônjuges, como parceiros, nos nossos relacionamentos afetivos, a ordem é clara, né? Que não há hierarquia entre homem e mulher, entre homem e homem ou mulher e mulher, né? Nos relacionamentos afetivos não há hierarquia. Nós somos iguais perante a hierarquia, porém com as nossas diferenças, né? Que também já foi tema de um outro post que eu fiz aqui. Então perceba que muitas vezes, nesse exemplo que eu dei dessa cliente que eu atendi, ela me relata que os pais, a mãe dela e o pai, né, não tinham um bom relacionamento, então a mãe estava pensando em separação, ele estava pensando em separação, e a mãe então procurou os filhos para saber a opinião dos filhos, buscou a ajuda dos filhos. Os filhos já eram adultos e então eram 4 filhos, 3 deles não se manifestaram e essa cliente então ela expressou a opinião dela, enfim. E muitas vezes isso acontece mesmo, né? A gente percebe isso nas dinâmicas.
E a gente tem que entender que o nosso lugar como pais somos pais, né? Nós somos grandes e os filhos são pequenos, independente de eles serem adultos ou não. O problema do casal, os problemas do casal são problemas do casal, não são dos filhos. E não devem serem feitas pelos filhos, porque a gente coloca sobre os filhos um peso muito grande que também não é deles. E que lá na frente eles vão estar carregando também esse peso. O peso de um relacionamento que se mantém por conta dos filhos é algo muito grande para que os filhos carreguem lá na frente, né? Essa responsabilidade de manter o casamento dos pais, né? O relacionamento dos pais. E essa dinâmica também ocorre como quando nós como filhos queremos solucionar os problemas dos nossos pais, né? E também quando a gente busca os filhos, como nesse exemplo que eu dei. Então, a gente vive em uma sociedade que é muito comum, por exemplo, os filhos hoje em dia, né, ganharem mais do que os pais, muitas vezes evoluíram intelectualmente mais do que os pais. E isso tem que ter muito cuidado, né? De a gente sempre olhar para os nossos pais, nós como pequenos e os pais também como grandes. Não significa que nós vamos desamparar os pais ou deixar os pais. A gente simplesmente segue a ordem, a gente ajuda do nosso tamanho de filho, a gente contribui com os pais no nosso tamanho de filho. Inclusive, essa dinâmica dos pais e filhos, elas também vão além disso, né? A gente percebe muito essa dinâmica dos pais e filhos, dos chamados filhinhos de papai, das filhinhas do papai e dos filhinhos da mamãe. Isso impactam muito também nas relações afetivas, né? Esse ocupar o nosso lugar somente de filho dos nossos pais e aí então ocupar o nosso lugar de igualdade com o nosso parceiro, a nossa parceira. Então perceba, reflita um pouquinho sobre isso, qual é o seu lugar, o quanto você tem tentado resolver os problemas que não são seus, os problemas que são grandes demais para o lugar que você ocupa. Quando nós ocupamos verdadeiramente o nosso lugar, quando nós nos colocamos e entendemos as nossas limitações perante a ordem, perante o lugar que nós ocupamos como a ordem, nós sentimos a leveza. No nosso centro, tudo fica mais leve. Até mais.